Então, pessoal, voltamos aqui, né, com o Flávio Dornas. E acabou que a gente não comentou a respeito como que seria, qual que é a frequência do passeio, né? Você comenta um pouquinho pra gente, por favor? O passeio guiado pela Guaicurus, ele acontece uma vez por mês. As pessoas que quiserem participar, elas podem estar acessando a área de eventos da página do Movimento Distrito Guaicurus no Facebook. Ali tem publicado normalmente para os próximos 3 meses. É cobrada uma taxa, que uma parte vai hoje para esse coletivo e a outra parte vai para cobrir o almoço e custos do próprio passeio. A pessoa ali faz um cadastro e é pago no dia e na hora do evento, né? No início do passeio as pessoas pagam ali. Uhum. E agora, fala um pouquinho pra gente das histórias, por exemplo, Roberto Carlos já frequentou, frequentou não, já fez um show, né, na região da Guaicurus, pelo menos não tem assim, documentos, não mas... tenho foto pra provar nada, entendeu? Naquela época não tinha celular, Drummond, né? Drummond, quem mais famoso? A Guaicurus, ela tem, como eu disse, uma importância, né, para Belo Horizonte, porque ali a gente teve um momento da noite da cidade ser efervescente, né? Hoje a noite na Guaicurus não é mais assim. Eu brinco que é uma região que ela é diurna, tá? Mas houve sim um momento que a noite dela foi fantástica. Essa noite, ela girava muito em torno dos próprios cabarés, né? Naquela época os hotéis tinham mais perfil de cabaré do que de hotel, então tinha comida, tinha bebida, tinha música dentro dos hotéis, e o pessoal se concentrava muito num local que chamava Montanhês Danças. O Montanhês era uma casa noturna, né, com uma orquestra própria, com um palco, com pista de dança, e girava em torno de shows, mas também de taxi-girls que frequentavam o local, eram mantidas no local para dançar com as pessoas. Era só para dançar, não podia mais do que isso não, senão era jogado escada abaixo. Os leões de chácara do Montanhês fazem parte da história dessa região e desse local. E ali a gente teve, durante vários períodos, né, a frequência de gente que fazia parte do cenário da noite da cidade, mas também do país, e quiçá até de outros países. A gente teve Noel Rosa, quando veio tratar de tuberculose em Belo Horizonte, dizem que não saía da Guaicurus e do Montanhês, né? O Montanhês. Montanhês Danças. O Montanhês, ele tem essa relevância na história da noite da cidade, logo depois que a gente tem o fechamento do Bar do Ponto, que foi um outro local que era muito importante para a frequência das pessoas na cidade. O Bar do Ponto era um bar que tinha num prédio onde depois foi construído o Otton. Quando o Bar do Ponto fecha, os frequentadores do Bar do Ponto começam a ir para Guaicurus e para o Montanhês e para a região. E ali a gente teve a frequência não só... falando de história aqui. É muita história. A gente teve, além do Noel, a gente teve o Pedro Nava, o Juscelino, o Drummond. Juscelino também? Tem relatos dele lá? Com certeza. Relatos a gente tem da presença até do ET de Varginha, entendeu? Mas não tem fotos. Não tem fotos, né? O Getúlio, a gente imagina que essas pessoas todas passaram por ali em alguma circunstância, né? Além deles, a gente teve também o Orson Welles, que foi um cineasta americano dos mais importantes, né? Que quando teve no Brasil, teve em Belo Horizonte e queria conhecer Guaicurus e conheceu, né? Já posteriormente a gente sabe que o Roberto Carlos teve sim no Montanhês também, alguns dizem que até fazendo show no Montanhês, nunca soube se isso era verdade, né? Mas a gente imagina que foi por ser um local da noite, um local onde as pessoas queriam conhecer na cidade, muitos mais vieram e a gente nem sabe. Mas eu provoquei esse tipo de argumento por quê? Porque a dona Anice comentou comigo que quando teve a Copa do Mundo, né, houve sim meio que a ideia de evitar que os turistas entrassem na rua Guaicurus. Ela me comentou comigo isso. Eu até comentei com ela, eu até falei com ela, depois ela provou através de um preconceito também que já aconteceu com ela, que chamou o Uber. E o Uber não foi buscar ela. Eu acho que a gente tem que tomar cuidados com isso. Ela comentou comigo. Pode ser que seja fala da Anice. Pode ser que seja uma coisa particular dela, do dia, do momento, né? Eu acho que houve alguém que teve essa infeliz ideia em algum momento, entendeu? Mas isso não avançou, realmente dificilmente avançaria naquela época, né? De se criar algum tipo de restrição para turista ir ali. O que eu vi foi exatamente o contrário. Foi a Guaicurus se preparando para receber turista. Houve voluntários que deram curso de inglês para as meninas lá na associação.
Houve também, pelo menos no meu hotel, não sei os outros, mas uma preocupação de botar sinalização bilíngue, né? Então, assim... 2014 a gente está falando. Por mais que a gente soubesse, né, que havia esse medo, né, a gente sabe que a gente não consegue evitar isso. Eles conseguiram evitar isso se botasse polícia e proibir de entrar. Ninguém vai fazer isso, né? Eu acho que esses movimentos contra Guaicurus, eles quando vêm... também, porque Não, é até importante salientar. Houve um período antes disso, uma solicitação ao Ministério Público que fechasse 6 hotéis da Guaicurus. É mesmo? Tá? E na época a coisa não avançou, a exploração da prostituição. Né? Na época a coisa não avançou, a gente teve um juiz... Isso é década de quê? Isso em 2014. Ah, 2014. Bem recente. Foi lá. Talvez seja isso que a Cida se refere, a Alice se refere, né? A Cida é a presidente da associação. O que aconteceu foi que o juiz virou e falou o seguinte, que não se caracteriza exploração uma vez que é um hotel onde elas se hospedam, que isso já existe na cidade há muitos anos, e qualquer fechamento criaria um impacto na vida dessas pessoas muito sério, né? Ele chega a citar as 5 mil mulheres que tem na região, né? E isso cria impacto não só na vida delas, mas na vida das pessoas que dependem desse trabalho lá, os caras que trabalham nos hotéis, os milhares de ambulantes que a gente tem que vendem coisas para elas. Então, assim, foi um parecer de uma inteligência, de uma clareza e objetividade que freou qualquer tipo de tentativa de fechamento desses hotéis pelo motivo. Porque não sejamos hipócritas, né, gente? A Guaicurus já existe, como eu falei, há 70 anos. O que muda de tempos em tempos é a forma das pessoas de quererem tolerar ou não a zona de tolerância. Né? Você comentou, para finalizar, você comentou a respeito da Brilhante, por causa que é o nome da Brilhante, como é que é o negócio? Não, eu estava falando que assim, que a gente visita vários locais e os prédios que têm alguma relevância na região, né? Além do Montanhês, do prédio onde foi o Montanhês, o prédio onde a Hilda Furacão trabalhou, eu mostro sempre onde é o Brilhante, que é uma curiosidade, que é o Brilhante que dá origem ao bloco de carnaval, talvez dos mais famosos que a gente tem na cidade, que é o Então Brilha. Então Brilha tem esse nome e ele sai da porta do Brilhante às 5 da manhã, né, no primeiro dia de carnaval da cidade, por causa do Então Brilha. Do Brilhante, do Hotel Brilhante, e por isso ele chama Então Brilha. Pessoal, para saber mais sobre as histórias também da Guaicurus, vocês vão ter que assistir. São muitas histórias. Tem que assistir também a entrevista com a Dona Anice, beleza? Agora vamos falar aqui a respeito das ideias do Flávio. Flávio, a gente estava comentando agora da gastronomia, né? Você tem vontade de criar um restaurante para você? Eu já tive, mas hoje eu compreendo que eu consigo fazer muito mais se eu não tiver o restaurante, entendeu? Eu já tive restaurante. Eu fantasio, às vezes, ter uma casa... Você tem mais prazer, então, da aula, igual você falou, trabalhar na administração de projetos, mais cultural, voltar à cultura, não necessariamente serviços. Hoje eu me entendo, né, nessa história toda com potencial maior nisso. Confesso para você que tenho, sim, eu fantasio, talvez ter um dia uma casa noturna lá na região da Guaicurus, uma casa que pudesse ser um novo Montanhês, talvez, com shows, entendeu? E que permitisse, né, um olhar para aquela região mais próximo do que já foi, né? Mais próximo do que ele já foi legal do que é hoje, que as pessoas só pensam na violência. Né? Mas eu entendo também que nessa área, o meu papel de casar a gastronomia com a região é de atrair esse olhar, de contar para as pessoas que aquilo ali foi a primeira região de abastecimento da cidade foi ali, por isso que a prostituição se instala ali, né? E eu acredito sim que a gente pode ter bares, restaurantes. Eu falo, por exemplo, o potencial de venda de alimentação da região é uma coisa absurda, né? E a gente nem tantos restaurantes tem assim instalados na região. A gente tem eu falei 5 mil só das trabalhadoras sexuais, agora imagina todo o comércio que tem na região, que é absurdo, né? Não por acaso, por exemplo, a gente teve recente um restaurante que foi descoberto pelas pessoas descoladas da cidade, numa matéria muito legal feita pelo Nenel, que é um crítico de gastronomia da cidade, o chinês escondido. Escondido porque ele está lá há 5 anos, ninguém sabia que aquilo estava ali, só que era da região, né? E ele faz uma matéria e conta para as pessoas que elas podem comer num restaurante chinês, em plena região da Guaicurus, uma comida original da região,
com um cardápio todo em chinês, com as pessoas do local falando chinês, sentado do seu lado só vai ter chinês, né? E estava ali, escondido, né? Mas não só isso, eu acho que a região pode sim abrigar restaurantes. A gente tem, além do potencial do local, o próprio potencial do Tribunal de Justiça do Trabalho, que a gente acredita que vai se concretizar lá nos próximos anos. Então, assim, existe um potencial comercial na região e que para nós ele pode ser benéfico no sentido de dar mais infraestrutura, de somar as vozes necessárias aí para conseguir mais segurança para a região. Porque eu entendo que se vai um empresário da noite e monta uma casa noturna lá e outros vão e montam um restaurante, inevitavelmente vão pedir mais segurança, né? E com isso a gente consiga mudar um pouco o perfil da insegurança da região, né? E o preconceito também quanto à região também, né? Que eu acredito também que seja também a administração também, a prefeitura, sei lá, né? A regional. Dá para perceber também que a Guaicurus ela tem um tratamento diferenciado quanto à qualidade, por exemplo. Agora não, agora mudou. Mas, tipo assim, uns 10 anos atrás, quando era nítido que você andava naquela região, não só ali também, eu chamo a região... Santos Dumont, Santos Dumont também. Eu chamo a região de periferia da cidade. Exatamente. Era um lugar menos cuidado do que outros locais. Eu acho que ainda é. Agora tá melhorando um pouquinho. Não acho que melhorou, não. Eu acho que ainda é. O móvel em determinados momentos do seu andar pela cidade... Você atravessa uma rua, você percebe que tem uma diferença no recolhimento de lixo, no tratamento do mobiliário urbano, né? A presença do MOV, seja na Oiapoque, ou seja na Santos Dumont, não melhorou isso não, né? Na verdade, eu acho que a presença do MOV até prejudicou a região muito. Que eu acho que não houve uma preocupação de impacto humano nisso. A Santos Dumont a gente teve o fechamento de muitos comércios. Deu para perceber que foi na marra, né? Santos Dumont ali deu para perceber que a gente teve o fechamento de muitos comércios. Você imagina a vida de quantas pessoas foi afetada com isso. Quantos comerciantes hoje não conseguem funcionar porque não tem o público ali mais, né? Eu não aprofundo porque eu não tenho muita informação quanto ao impacto econômico. Por isso que eu não aprofundo mais, dá para perceber... A olhos vistos, como você está falando, dá para perceber que houve um impacto e que não foi positivo. Na marra, foi meio que na marra. Não há essa preocupação, né? Quando você traz a revitalização urbana, não se preocupa com os seres humanos que habitam o local, né? A gentrificação é isso. Quando você vê uma Santos Dumont pululando de gente e comércio, e aí você instala no meio dela o MOV, e isso muda, né? O perfil... Ali você tinha supermercados, ali você tinha uma série de coisas funcionando que não tem mais. Deixaram de existir porque a região mudou, né? Mas o impacto, na minha opinião, o impacto do MOV, ele foi bom. Eu falo para a população Belo Horizontina que trabalha no centro, que vai... Eu usei pouco o MOV, eu uso mais o metrô. Usei bastante. Eu acho que pro que era antes, a Santos Dumont, depois de 10 horas da noite, era perigoso, realmente. Eu andava lá, eu já andei. Eu já trabalhei lá em cima, na Rio de Janeiro, descia direto. Dá pra perceber que as olhos... Você conseguia perceber. Eu acho que a questão do transporte urbano é uma coisa. Talvez faltava também, igual a gente fala, uma ronda policial. Talvez seja por isso, talvez seja mais por isso, sei lá. Mas eu percebi, o impacto no transporte urbano é real, né? A gente teve melhoria no formato do exatamente, transporte. O formato dele. O impacto de onde isso se instala e as obras que foram feitas sobre a questão humana, ela é muito séria. Ela é abrangente na questão do trabalho sexual, para além da Guaicurus, para você ter uma ideia. O impacto que o MOV teve, por exemplo, na Pedro II, né, que é aquela depois da Pampulha, criou uma situação surreal, né? E eu tenho certeza que ninguém provavelmente parou para pensar no impacto que isso provocaria nas pessoas da região. O alargamento da avenida, né, trouxe para dentro dos bairros o trabalho sexual da região. Olha que loucura. É mesmo? E isso criou uma guerra na região que a gente que é do movimento e tal, né, o pessoal está tentando atuar e tal, mas um diálogo impossível entre as trabalhadoras sexuais e os moradores. Quer dizer, eles não brigavam porque antes estavam distantes uns dos outros, agora estão muito próximos, e é um impacto, como eu te falo, de uma revitalização. Né? Voltando aí para a questão da Guaicurus... E também, só para fechar essa questão do transporte, é o seguinte, aquele transporte ali, a gente dá para perceber que não é o ideal. O ideal, lógico, é metrô subterrâneo, né, que fala, né? Sim. Pronto, acabou, gente. Isso aí não mexeria na arquitetura, na qualidade,
na arquitetura, você falou também no impacto humano. Impacto humano, exatamente. Então, assim, o pessoal queria alguma coisa que fosse para ontem, para a Copa do Mundo. Né? A gente tá na cara que ali foi isso. Eu acho, assim, só para fechar essa história, assim, tá aí uma coisa que as pessoas não percebem, mas que traz impacto. Quando você cria essa situação no móvel, muitos ônibus não ficam dentro dos terminais do móvel. Tem ônibus que ainda ficam fora. Como eles estão tentando concentrar isso tudo na mesma região, a Guaicurus, que era uma região que era uma rua que dificilmente passava ônibus, e isso era bom para Guaicurus, né? Ela, além de passar ônibus hoje, tem ponto de ônibus na porta de hotel. Você acha... agora entendi sua ideia. Então você acha que não deveria ter tantas linhas de ônibus próximas? De maneira alguma. Na questão da privacidade? Total, né? A Guaicurus, ela perde socialmente, dentro do espaço que ela ocupa para a sociedade como zona de tolerância, ela perde quando você torna esse local mais exposto. Né? É hipócrita dizer isso, mas é a realidade. Né? E as pessoas não se sentem confortáveis, você vê isso claramente, né? De estarem num ponto de ônibus, esperando numa fila de quase 100 metros de fila, onde você fica vendo uma movimentação de trabalho sexual. Porque a gente, talvez, quem está nos assistindo e seja de fora, de outro estado, outra cidade, não entenda a importância da Guaicurus nessa questão, porque a Guaicurus está entre um dos aglomerados, que fala? Maiores da América Latina, né, na questão da produção. Nesse formato de uma região, nesse formato de uma região, só para entender ela talvez seja única. A gente vai ter outras regiões que concentram um trabalho sexual no Brasil. Com certeza está entre as três, né? Com certeza. Ela é única, cara. É louco isso. Até na América Latina, se você for pensar, onde uma região inteira concentra hotéis, né? De prostituição e sobrevive dessa forma há 70 anos. Você tem outros formatos disso em São Paulo, no Rio, a região da Luz concentra, no Rio você tem a Vila Mimosa, mas são outras coisas. Né? Nesse formato onde você tem ali a convivência de um comércio muito intenso, com a circulação de gente, e numa área tão central, ela é única. Né? É impressionante isso. E acho que um carinho sem hipocrisia com a região deveria existir. É isso, em suma, com relação à questão do transporte, entendeu? Então, agora voltando para falar sobre você, né? Você falou comigo a questão do encabeçamento social nas suas ideias. Quais são os objetivos? Olha, amanhã? Eu vou seguir, né? Fortalecendo as vozes da região. Eu estou num momento importante de levar, né? As possibilidades que a região tem a nível de crescimento, onde o impacto humano seja respeitado, né? Onde não se crie uma gentrificação na região. Eu busquei, através disso, participar mais ativamente nas possibilidades que a gente tem de diálogo com o Estado e com o município. Né? Eu hoje faço parte do que a gente chama de Conselho Estadual de Política Cultural. Eu tenho uma cadeira nesse conselho, fui eleito e tudo, como representante da gastronomia. Né? É inevitável que eu leve esse diálogo da questão da gastronomia da Guaicurus. Lógico que não me preocupa só a Guaicurus e a questão da gastronomia, me preocupa de uma forma geral. Eu hoje tenho uma preocupação muito grande de trazer essas discussões da gastronomia para um público mais amplo. Eu acho que às vezes essa discussão se concentra... Gastronomia local, né? Local da capital ou do estado? No caso, como conselheiro estadual. Tá? Sim. Não, entendi. É importante, por exemplo, a gente buscar maior participação do interior. Essas discussões, às vezes, acabam acontecendo muito só aqui na capital, com as pessoas da capital. E a gente sabe que tem gente fazendo trabalhos muito sérios da gastronomia no interior do estado. Né? E a gente precisa, hoje, fortalecer isso. Nós estamos criando aqui no município o que eles chamam de um fórum de gastronomia e cultura alimentar. Esse primeiro fórum, ele funciona como um fórum permanente. O que é um fórum permanente? Ele não é um fórum que acontece um final de semana e depois nunca mais ouve se falar. Ele é um fórum que ele vai continuar existindo, mesmo depois que eu sair do Conselho Estadual. Eu atualmente sou suplente do conselheiro municipal, num conselho que existe municipal similar. É o COMUC, que é o do município, e o CONSEC, que é do estado. E o meu entendimento é que a gente precisa criar realmente esses fóruns,
para que a gente tenha mais pessoas participando disso no futuro, elegendo seus conselheiros, discutindo sobre o que esse conselheiro vai dialogar com o Estado ou com o município, que seja interessante para essas pessoas. Então, assim, só realmente com mais participação das pessoas a gente vai ter uma participação dialogada mais madura, né? É muito complicado a gente conseguir fazer as pessoas participar. Então, sair da frente do computador, tirar... Então não necessariamente, igual eu entendi, não trazer o pessoal para a capital, trazer o trabalho, mas você difundir a ideia deles no local que estão trabalhando para... Esse fórum nasce, a gente vai ter uma reunião em breve, quem quiser pode acompanhar pelo próprio Face também, né? A gente vai ter uma reunião em breve aqui em Belo Horizonte. Já nessa reunião a gente vai deixar claro que quem quiser participar do interior não só pode como deve, né? Hoje, eu falo que a gente tem que vencer as barreiras da resistência com tecnologia e participar. É possível, por exemplo, assistir uma reunião dessa online, né? Inclusive, se a gente estiver bem organizado, até com a participação de quem não está presente, com falas, com propostas. A ideia é transformar esses encontros em videoconferências, tá? A gente já tem feito algumas experiências nesse sentido, porque, assim, se a gente não usar a tecnologia a nosso favor nesse sentido, acho que a gente vai estar realmente atrasados décadas, né? Se já não é fácil conseguir a participação das pessoas. Se a gente não usa a tecnologia para facilitar isso, acho que é uma perda muito grande. Então, o fórum nasce como um fórum municipal, mas já mirando virar um fórum estadual. Tá? Para além disso, a gente também está buscando vincular esse fórum a outros grupos organizados que a gente já tem na cidade, como o Fórum Permanente de Cultura, que também está num processo bem parecido, tentando dialogar com o interior, e também com a Frente da Gastronomia Mineira, que é um outro grupo muito ativo, né? A ideia é que a gente vire uma espécie de grupo de trabalho da frente, né? E tudo isso é uma coisa só, interligada. Por quê? Porque se a gente monta um grupo para o Estado, um grupo para o município, um grupo para a frente, outro grupo para o Fórum de Cultura, quer dizer, a gente não consegue força em nenhum deles. A gente fica desmembrado, né? Enfraquecido pela fragmentação. E aí houve uma visão minha de que existiam possibilidades de pontes nesse sentido e fazer um grupo só, né? Amanhã ou depois, quando outros conselheiros vierem, eles vão herdar esses grupos como possibilidade de diálogo. E a consolidação do trabalho seria meio que um exemplo, festivais gastronômicos? Tá. Como que esses conselhos funcionam? Eles são consultivos, deliberativos e funcionam também para acompanhar as leis. Ele pode propor algumas coisas para a política cultural. Tanto no Estado quanto no município são criados planos para a cultura. Esses planos, eles têm a participação desse conselho, no sentido de idealização, né? Comunidade. Exato. E aí, a gente tem no conselho, por exemplo, tanto municipal quanto o estadual, várias cadeiras representando segmentos de cultura. Tem o circo, tem o pessoal... Nossa, eu não vou lembrar de todos, mas tem o pessoal do circo, tem o pessoal das culturas populares, tem o pessoal do design, o pessoal da moda, o pessoal da dança, o pessoal do teatro. São grupos que, quando participam desse diálogo, conseguem levar falas desses grupos para as discussões. Atualmente, por exemplo, a gente está finalizando o plano de cultura do município, né? E a ideia é levar algumas questões da gastronomia para dentro do plano de cultura do município. Mas lá foi debatidos, teve uma conferência para a gente fazer, e aí isso inclusive é aberto ao público. Além dos conselheiros poderem atuar, as pessoas dos próprios grupos organizados participam dando sugestões. Quando você fala da questão você falou de feiras, né? Consolidação do trabalho seria... Isso é só um pedacinho desse tamanho desse processo todo. A gente não sabe como vai ser a nível, por exemplo, federal, que a gente perdeu o Ministério da Cultura. A nível estadual está acontecendo uma junção da Secretaria de Cultura com a Secretaria de Turismo. E a gente sabe que vai doer no bolso mesmo. As verbas que eram para cada um, e já eram poucas para todos os projetos, vai ser para os dois, né? E a gente já tinha muitas conquistas na área de cultura que a gente sabe que vai ser difícil ter continuidade, né? No Conselho agora a gente está buscando legitimar primeiro a atuação do Conselho de Estado, né? No município não houve nenhum retrocesso nesse sentido, mas a gente tem medo de que haja isso a nível estadual. Além de legitimar o Conselho, que o Conselho existe por lei, né? A gente quer também continuar
discutindo e mostrando à nova gestão a importância da cultura e a importância de se continuar pelo menos com os projetos que já existiam. Porque quando você encerra com os projetos da gestão anterior, né, você não está simplesmente acabando com um trabalho político do outro. Né? Você está afetando a vida de uma série de pessoas que de alguma maneira estavam ligadas àquele projeto. Seja um projeto, sei lá, de música no interior de Minas, um coral que teve algum apoio. Quando você não dá continuidade para os projetos, você na verdade está afetando a vida de muitas pessoas e às vezes de forma decisiva para o fim daquele projeto, ou para o fim de uma carreira, ou para o fim de uma possibilidade de transformação social através da cultura. Né? Então a gente está aí na luta para tentar conseguir manter isso. A nível municipal a gente está vivendo para mim está sendo deslumbrante participar do Comuc, né? A gente vê a atuação deslumbrante do pessoal do Barreiro, por exemplo, com o Centro Cultural de lá e que consegue autossuficiência nos projetos, né? A gente consegue ver o pessoal do hip hop organizado e participando, o pessoal da capoeira organizado e participando. Não por acaso, né, a gente está com a presença do Juca aqui na Fundação de Cultura, que foi uma figura de suma importância da cultura no Brasil nos últimos anos. O Juca tem uma fala linda, que ele fala que mesmo quando ele estava atuando em São Paulo, ele achava que Belo Horizonte tinha, né, uma diversidade cultural, mas que quando ele chega aqui é de uma imensidão tão grande, ele está deslumbrado com a questão da cultura na cidade, né? E está sendo muito bonito ver a inclusão de vários grupos e a participação desses grupos no município, né? Eu confesso para você que assim, eu não imagino minha vida longe dessas coisas, longe dessa possibilidade de continuar lutando para que mais pessoas possam ter acesso às coisas, mais pessoas possam ter fala nas discussões públicas, consigam com isso conquistar coisas. Eu acho que eu não quero mais nada para minha vida daqui para frente, senão conseguir lutar por isso, sabe? Eu não sou uma pessoa que se preocupa com posses, com nada disso. Eu quero deixar de herança, né, para os outros, mais possibilidade de vida, sabe? E observo também, imagino, né, que o prazer que você está sentindo no momento é porque também você conseguiu pessoas que tenham pensamentos e objetivos semelhantes ao seu, né? E há uma conexão. Porque trabalhar sozinho nessas coisas é difícil. Mas vai para além disso, sabe? Eu acho que assim, é legal reconhecer os pares nessa luta, é maravilhoso. Mas é também um momento de tristeza. Se eu estou reconhecendo a nível municipal, a nível estadual a gente não sabe exatamente que rumo isso tudo vai tomar, né? Mas o primeiro passo já foi dado e está no caminho certo. Estamos na luta, né? Eu sigo acreditando que a cultura e o acesso à educação são coisas de extrema importância. Eu acho que não por acaso isso está no meu discurso. Eu vi isso acontecer de perto. Eu vi pessoas que puderam, através da gastronomia, mudar o rumo da vida delas, entendeu? A minha vida talvez também seja um exemplo disso. E eu acho que é o caminho, né? E acho que a gente vai ter que lutar muito para preservar esses caminhos. Eu acho que a gente está perdendo muito espaço na educação. Eu acho que as conquistas da cultura, a gente está vendo com olhos bem preocupantes a questão das perdas também. E a própria gastronomia, a gente teve conquistas muito boas nos últimos anos e a gente já sabe que muitos projetos não vão seguir da mesma forma. Então, pessoal, vou terminar aqui o segundo bloco, vou voltar breve, com um pequenininho, tá? E o último, terceiro bloco, ok?